Quando falamos na história de Joabe, inegavelmente estamos falando de um dos maiores guerreiros do reino de Israel, um colecionador de grandes vitórias em batalhas, o comandante do exército israelita sob o reinado de Davi, e uma das pessoas mais importantes na consolidação do governo davídico em Jerusalém. Mas Joabe era mais do que isso. Se por um lado ele era um guerreiro muito habilidoso e alguém que nutria uma lealdade formidável por Davi, por outro lado, ele era vingativo, sanguinário e uma pessoa que alternava entre momentos de sensatez e momentos de estranho descontrole, que inclusive o levavam a trair a sua própria lealdade. E neste vídeo você vai descobrir tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Joabe e vai entender por que o fim de sua vida foi simplesmente patético. Joabe foi o comandante do exército de Israel durante o reinado de Davi. Ele era filho de Zeruia, irmão de Abissai e Azael. Portanto, Joabe era também sobrinho de Davi, pois Zeruia era irmã de Davi. E a Bíblia não diz nada a respeito do pai de Joabe, exceto que ele estava enterrado em Belém. E o nome Joabe significa Javé é pai. A história de Joabe na Bíblia começa quando ele é mencionado ao lado de seus dois irmãos na liderança dos homens de Davi na batalha contra o exército de Isbosete, filho do rei Saul. As forças de Isbosete eram lideradas por Abner e acabaram derrotadas. Nesse contexto, o irmão de Joabe, Azael, perseguiu Abner de forma implacável. Então, em autodefesa e de forma relutante, Abner acabou matando Azael. Mas você pensa que esse episódio ficou por isso mesmo? É claro que não. Mais tarde, Joabe cuidou de assassinar Abner de forma traiçoeira para vingar o sangue de seu irmão. A essa altura, Abner não estava mais em oposição ao reinado de Davi. E alguns estudiosos acreditam que, além de vingança, Joabe pode ter sido motivado por algum tipo de ciúme mortal pela lealdade de Abner a Davi, que poderia colocá-lo como um potencial rival no comando das forças israelitas. A Bíblia descreve a forma covarde como Joabe se vingou de Abner. Quando Joabe retornou de uma incursão com soldados de Davi, ele ficou sabendo que Davi tinha acolhido de forma muito positiva o apoio de Abner, que havia rejeitado o reinado de Isbosete e reconhecido a liderança de Davi sobre um reino unificado das tribos de Israel. Então, Joabe tentou de tudo para fazer com que Davi desconfiasse das intenções de Abner. Em seguida, Joabe deu um jeito de fazer com que Abner retornasse a Hebrom sem que Davi soubesse, e o convidou para uma conversa particular. Mas isso foi apenas um pretexto, pois quando teve a primeira oportunidade, Joabe, aparentemente contando com a ajuda de seu irmão Azael, matou Abner ferindo-o no abdômen. De fato, o rei Davi, quando ficou sabendo do ocorrido, não aprovou o que Joabe fez com Abner. Muito pelo contrário, ele ficou tão furioso com Joabe que anunciou que Deus haveria de punir a ele e a sua casa por ter derramado o sangue de Abner. Nesse sentido, Davi disse: caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. Sem dúvida, o crime de Joabe devia ser reprovado. Inclusive, ele matou Abner em Hebrom, que era uma cidade de refúgio. E por tudo isso, Davi lamentou a morte de Abner, a quem considerou um grande homem, e ainda obrigou Joabe a demonstrar respeito no sepultamento de Abner diante de todo o exército de Israel. Na sequência, a história bíblica mostra que Joabe foi um comandante muito habilidoso e influente em Israel. Ele venceu muitas batalhas à frente do exército de Davi, como contra a Síria, Amon e Edom. Joabe se tornou um comandante-chefe de todo o exército de Israel quando os israelitas tomaram Jerusalém, que àquela altura era a fortaleza dos jebuseus. E aqui vale dizer que naquele tempo, Davi já reinava sobre todas as tribos de Israel, ou seja, ele já reinava sobre um reino unificado. Mas Joabe tinha um caráter bem curioso que alternava atitudes nobres com atitudes no mínimo questionáveis. Sem dúvida, ele teve uma participação inegável no estabelecimento e consolidação do reino de Davi. E parece que ele não era uma pessoa soberba, pois ele cuidou de humildemente dar a Davi todo o crédito pela conquista de Ramote-Gileade.
Joabe também se mostrou um tanto quanto conciliador quando tratou de pacificar o relacionamento entre Davi e Absalão. E quando Davi se propôs a realizar o censo do povo, Joabe também tentou fazê-lo desistir daquela ideia ruim. Mas por outro lado, em certas ocasiões, Joabe se mostrou uma pessoa muito reprovável. Além da maneira fria e dissimulada que ele se vingou de Abner, Joabe também se envolveu em outros episódios complicados. Por exemplo, ele não hesitou em fazer valer o plano pecaminoso de Davi para matar Urias, o marido de Batseba. E depois da revolta de Absalão, o mesmo Joabe que tentou conciliar pai e filho, foi também o responsável por matar Absalão, mesmo após Davi ter dito expressamente que a vida de seu filho deveria ser poupada. E após esses acontecimentos, Joabe foi substituído no comando do exército de Israel. O rei Davi colocou Amassa em seu lugar. Mas quando Amassa falhou em conter a revolta de Seba, Joabe aproveitou a oportunidade para eliminá-lo. E na sequência do relato bíblico, não há mais muitas informações sobre Joabe, mas parece que de certa forma durante um tempo ele recuperou seu prestígio com Davi. Mas os últimos dias da vida de Joabe não poderiam ter sido piores. Quando Davi já estava nos momentos finais de seu reinado, Joabe não foi mais leal aos propósitos do rei. Então, juntamente com Abiatar e outros líderes, Joabe apoiou a tentativa de ascensão de Adonias ao trono de Israel. Essa postura de Joabe foi infiel, pois Davi havia indicado Salomão como seu sucessor. E o fato de Joabe ter apoiado o lado errado da disputa pelo trono de Israel acabou, no final das contas, contribuindo para o fim melancólico de sua vida. Na verdade, quando Salomão ascendeu ao trono, Joabe fugiu para Gibeão a fim de tentar se proteger diante do altar no santuário. Então o rei Salomão ordenou que Benaia o matasse, para que não recaísse sobre a casa de Davi o sangue que Joabe havia derramado injustamente, em referência, claro, aos assassinatos de Abner e Amassa. Benaia cumpriu a ordem do rei Salomão e matou a Joabe, que foi enterrado em sua casa no deserto. E o próprio Benaia assumiu o lugar de Joabe no comando do exército de Israel. E por fim, a Bíblia ainda cita outros homens por nome de Joabe, como por exemplo, o filho de Seraías, descendente de Kenaz, e o chefe de uma família que retornou do exílio com Zorobabel. Mas nenhum desses homens, obviamente, deve ser confundido com Joabe, o comandante do exército de Israel durante o tempo de Davi. E você, já conhecia a história de Joabe na Bíblia? Conte aqui nos comentários. E eu também vou deixar um vídeo aqui para você assistir sobre a história completa de Abner, para que você possa entender melhor todo esse contexto de intrigas durante a monarquia israelita. E se você quiser se aprofundar ainda mais no estudo bíblico, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.